Sola Escritura significa que Deus me fala pela sua palavra hoje. Eu não preciso de sonhos, de visões e assim por diante. É claro que ao dizer isso, eu não estou dizendo que Deus não nos guia no dia a dia. Deus nos guia no dia a dia. Ele faz isso através da sua providência e da aplicação feita pelo Espírito dos princípios que eu encontro na palavra de Deus. Com quem eu vou casar? Claro que eu não vou encontrar essa resposta na Bíblia, dizendo assim, você vai casar com Zefa. Não tem. Mas a Bíblia me dá alguns princípios a respeito do casamento. Ela me dá algumas orientações a respeito do desejo de Deus para mim e de como eu devo empregar a minha vida. Então, de posse desse princípio, eu vou conversar com Zefa, com Maria e com Tânia. E para ver, não é? Qual encaixa no... Sim. Tem alguma Tânia aqui? As Tânias, levante a mão, por favor, aqui. A Maria, ainda bem, não tem nenhuma. Bom, eu vou conversar com elas. De repente, conversando com Tânia, eu descubro que ela é uma mulher extraordinária, mas é casada. Não dá. É claro que a Bíblia diz que não dá. Não é isso? Não dá. E outros impedimentos. Então, eu não tenho, quando eu digo sola Escritura, eu não quero dizer que eu tenho que todo dia abrir a Bíblia e perguntar a Deus se Ele quer que eu compre uma gravata azul ou vermelha. Porque não é esse o propósito da Escritura. Mas Deus, pela sua providência, Ele abre portas, fecha portas, coloca pessoas na nossa vida, guia a nossa vida e assim por diante. Quando eu me converti, eu me converti aos 22 anos, pela graça de Deus, estava terminando a Universidade Federal de Pernambuco, senti que Deus me chamava imediatamente para ser pastor. E eu queria plantar igrejas. Eu queria sair pelo Nordeste plantando igrejas. Esse era o meu desejo. Inclusive, nem terminei o curso, joguei já a plantação de igrejas. E eu queria ser como o apóstolo Paulo. Celibatário. Solteiro, eu não queria casar. Porque eu queria plantar igrejas, dedicar minha vida a isso. Não queria fazer mais nada. Comecei um trabalho no norte de Olinda, entre pescadores. Depois fui para o interior de Pernambuco pregar o evangelho no meio de cortadores de cana, da usina Cucaú. E depois vim para a cidade para plantar igrejas, 2 igrejas, graças a Deus, elas estão lá até o dia de hoje, no meio de jovens que eram drogados. E eu estava absolutamente convencido de que eu tinha um dom do celibato. Um dia... E orando a Deus, Senhor, né, não estava pedindo namorada não, queria permanecer solteiro. Numa conferência de jovens como essa aqui, no navio, essa história vai animar muita gente, presta atenção. A conferência foi no navio Doulos. Não sei quem de vocês conhece o Ministério da Operação Mobilização, que tem 2 navios que atracam nos portos de cidades fechadas para o Evangelho, fazem conferências locais para os jovens, vendem literatura. E na época quem ia falar era o irmão André, aquele famoso contrabandista de Bíblia. Ele trabalhava levando Bíblia lá na Rússia e tudo mais. Então foi lá no porto da cidade do Recife, estava lotado, jovem, mas muito, muito jovem mesmo. E eu fui lá assistir, ouvi o irmão André, e quando eu ia saindo assim que eu olhei aquele par de olhos azuis olhando para mim. Aí naquela hora eu descobri que eu não tinha um dom do celibato. Instantâneo, assim ó, pá. Saí atrás, lá vai, aquela moça belíssima, né, andando assim, né, e eu fui atrás e conversando, e tinha um rapaz, amigo meu, disse, quem é aquela moça? Você não conhece? Não, disse, aquela é a filha do reitor do seminário. Dia seguinte, páginas amarelas, reitor do seminário, telefone. Queria falar com a Minka, sabia até o nome dela. Aí ela atendeu. Eu disse, olha, eu sou aquele rapaz que você olhou lá. Ela disse. Aí ela falou assim, ó,
Eu não olhei para ninguém, não. Eu não olhei para ninguém, não. Não, mas eu sou assim, sou alto, sou barbudo e tal. Não olhei para ninguém, não. Mas, então, você se importa, pelo menos eu lhe conhecer? Posso ser amigo seu? Ela disse, eu acho que meu namorado não se importa, não. Tinha namorado, né? Eu disse, Deus, eu não entendo isso, porque primeiro eu queria ser celibato, né? É isso aí. De repente, assim, amor à primeira vista, eu nem sabia que era filha do reitor, mas é a pessoa ideal para mim. E ela tem um namorado, como é que é isso agora? E aí eu fiquei, claro, não tinha na Bíblia uma resposta para mim sobre isso, não adianta, né? Então, mas eu sabia que eu não devia orar para que ela acabasse o namoro para namorar comigo. Isso eu sabia que eu não devia fazer, não é? Então, eu fiquei orando por ela, né? Um ano, um dia, num acampamento, retiro do Palavra da Vida, por isso que eu disse que vocês vão gostar. Terminou lá, eu estava lá no jantar, que eu levanto os olhos, quem é que está olhando para mim? Eu digo, não vou cair nessa a segunda vez, né? Ela estava olhando para mim. Aí, quando terminou a palestra, saiu todo mundo, eu fiquei sentado no banco, ela encostou e disse, olha, eu só quero dizer que eu acabei o namoro. Pronto. Só o Senhor. Não tinha nada na Bíblia sobre isso, mas tinha princípios. Ela namorava esse rapaz, era um missionário canadense, e eles tinham planos de casar. Eu respeitei profundamente isso, não pedi a Deus para que ela terminasse o namoro, para ficar comigo, não pedi. Orava por ela, pela vida dela, pelo rapaz, que depois eu vinha a saber e conhecer quem era. Mas um dia ele mesmo acabou o namoro, disse que não era para casar com ela mesmo, então ela entendeu que o certo era eu, né? E tudo se resolveu. Então nós sentimos, né, em tudo isso a mão de Deus guiando, passo a passo, mas não foi alguma coisa que eu abri a Bíblia assim e disse, Deus, não é? Né? Vou ver aqui o que é que está dizendo. A Bíblia não foi dada para isso. Quando eu digo sola Escritura, eu não estou negando que Deus me guia através da história, das circunstâncias. E eu tenho certeza que vocês poderiam contar histórias de como a providência de Deus guiou sua vida. Só que esse guiar da providência de Deus sempre é baseado nos princípios da Escritura. O Espírito de Deus nos guiando, orientando para que nós caminhemos de acordo com a palavra dele. Então, quando eu falo sola Escritura, eu não estou como os entusiastas na época da Reforma, que eram inimigos dos reformados. Eles diziam que os reformados tinham aprisionado o Espírito Santo num livro, porque diziam que Deus só fala por esse livro. Mas nunca foi essa a ideia do conceito de sola Escritura. Porque a gente sabe que Deus nos guia no dia a dia, através de circunstâncias, através até mesmo de falar. Eu não tive muitas dessas experiências, mas houve ocasiões em que a gente sente fortemente que é como se Deus estivesse guiando a gente numa determinada direção, não é? Então, quando a gente fala sola Escritura, a gente tem que fazer essas ressalvas para não ser mais, para não sermos mal compreendidos. Mas